Louvado seja Deus. Olá para você, bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor, as consolações do Espírito Santo estejam com você, na sua casa, na sua vida. E nos ajudando, nos guiando na verdade, porque é isso que o Espírito Santo de Deus nos faz quando a gente está buscando na palavra conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo. Ele nos guia na verdade. A verdade é a palavra do Senhor, amém? E é uma alegria poder compartilhar com você essas mensagens que são estudos mais minuciosos, mais detalhados. Eu vou continuar na ministração a demonstração da justiça de Deus neste tempo presente, na parte 2. A gente está estudando como as pessoas, às vezes, não têm interesse de entender estas coisas, depois julgam Deus, depois fazem... elas não conhecem o seu Pai, o seu Deus. Até cristãos eu falo. E quando a gente estuda isso, a gente conhece a Deus, ou antes é conhecido dele. E nós estamos estudando como o Deus Santo, o Deus Criador, o Deus Justo, ele justifica o homem que ele criou e que pecou contra ele, neste tempo presente. Tá? Nós precisamos ser justificados neste tempo. Que tempo, pastora? Da tua existência, da minha existência. Porque se você partir daqui sem entender estas coisas, você estará perdido para sempre. Para sempre. Isso não é não é palavra minha, é palavra do Senhor, notória em todas as Escrituras. Então nós precisamos entender isso. Sempre lembrando que pecado, eu estou corrigindo essa distorção com relação ao termo pecado. O pecado está relacionado com a natureza do homem destituída de Deus, da glória de Deus, e não do seu comportamento. O homem não foi condenado lá no Éden por causa de comportamento, de moral, de caráter, não. Ele estava cheio da glória, ele estava cheio da presença, ele tinha a palavra de Deus. O que afastou o homem de Deus, o que quebrou a aliança, afastou da presença gloriosa do Senhor, foi a desobediência à sua palavra que Deus deu para protegê-lo, dando-lhe liberdade, né? Porque onde está o Espírito do Senhor, aí há a liberdade. Então, o pecado é o termo bíblico designado para a separação do homem de Deus, né? Do homem de Deus, não do seu comportamento. O comportamento é questão secundária, posterior. Então, a necessidade do homem ser justificado não é por causa dos seus atos, do comportamento, da moral dele, não é por causa disso, é por causa da natureza herdada de Adão. Então, todos nós precisamos ser justificados diante de Deus por causa da natureza herdada de Adão, uma natureza caída. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, nós precisamos entender isso. E na semana passada eu falei, e vou repetir, que a ação de Deus, do poderoso Deus, de salvar o homem morto, porque morto na Bíblia, essa palavra morto, o homem está morto em delitos e pecados. Morto significa separado, destituído da vida que há em Deus. O homem, essa palavra morto designa essa condição do pecado, separado de Deus. Então, ele não toma esse velho homem morto e aceita ele. Não, eu te aceito, se você aceitar meu filho, eu te aceito. Não é isso. Na condição de justo, não. Antes, Deus estabeleceu algo para ser justificado. Antes, o velho homem, gerado em Adão, precisa ter o encontro com a cruz de Cristo. Precisa ter o encontro com a cruz de Cristo. E a gente precisa entender isso também. Porque Jesus convocou, Jesus fez uma convocação aos homens. E aquele que não tomar a sua cruz e seguir após ele, não é digno dele. Quem não tomar a sua própria cruz e seguir após ele, não é digno dele. Então, esse tomar a cruz e seguir após Cristo, quando ele disse isso, ele está declarando claramente que não tem como haver conciliação do homem com Deus
sem que ele sofra a pena que foi imposta lá no Éden. Certamente morrerás. Né? É morte. Então, o homem precisa morrer. Mas eu não estou falando da morte física, porque se ele morrer na morte física sem entender isso, certamente ele morrerá eternamente. Então, o homem precisa entender o que é tomar a cruz e seguir após Cristo. Significa ir após Cristo. Eu pego a minha cruz, entendi, Cristo, tu és o Senhor, o enviado de Deus para me salvar. Tu és aquele que veio ao mundo para trazer salvação ao que estava perdido. Então eu tomo a minha cruz e sigo após o Senhor. Sou crucificada contigo, sou sepultada e ressurgi. Pelo mesmo poder que levantou Cristo dos mortos, uma nova criação em Cristo. Loucura, mas é o poder de Deus. Loucura para os homens que perecem, mas para nós é o poder de Deus. E a gente tem que estar muito ciente disso e glorificar mesmo o Senhor. A crucificação do velho homem com Cristo cumpre a exigência da lei. O pecador, eu falei a semana passada sobre isso. A crucificação do velho homem com Cristo cumpre a exigência da lei. Quais são as exigências da lei? O pecador não será tido por inocente. Eu frisei isso na semana passada. Então, ninguém é inocente. Ninguém é inocente. Ninguém é inocente. A palavra está dada. Está anunciada. Quem tem ouvidos, ouça. Tá? A alma que pecar morrerá. Como todos nascem no pecado, morrerão, se não aceitarem o caminho proposto por Deus. E a pena não pode passar do transgressor. Então, ninguém pode morrer por mim. Né? Quem é pai, tem filhos, não é o pai que é a mãe que vai morrer pelos filhos em Cristo. Por isso que tem que ensinar as crianças, desde pequenas, sobre Cristo. Ensinar. Que as crianças respirem isso. Quantos pais incentivam os seus filhos, né? Sentam com eles, contam histórias, mesmo que a criança é pequenininha. Eu tenho meu neto Bernardo e tenho a Laura. A Laura já tem noção de Cristo, já às vezes ela pega algumas pessoas com noções já de Cristo, do que Cristo fez. Mas a criança precisa ser ensinada progressivamente. É óbvio que você não vai falar coisas profundas. Eu não vou falar coisas profundas para uma criança pequena, mas elas precisam respirar que na casa delas, Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Elas entenderem quem é Jesus desde pequenininhos. O princípio bíblico que aponta a necessidade de justificação se resume em 2 pontos. Projeta isso para mim, por favor. O princípio é vivo para o pecado. Quando a pessoa está viva para o pecado, ela está morta para Deus. Esse é o princípio, tá? Pessoa viva para o pecado está morta para Deus. Então, todos nesse mundo nascem nessa condição. Todos. Todos. E o segundo ponto é, morto para o pecado, está vivo para Deus. Tá? Então, Jesus abriu esse caminho para morrer para o pecado. Por isso que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. É através de Cristo que nós podemos ser mortos para o pecado. A condição de pecado. Então, quando você entendeu e recebeu a Cristo, o Evangelho, quando você teve essa noção, essa compreensão, você declara, eu estou morto para o pecado. Então você está salvo, porque você está em Cristo. É por isso que é inadmissível um cristão continuar dizendo, não, eu estou vivo para o pecado ainda. Se você está vivo para o pecado, você está morto para Deus. É incoerente. É falta de entendimento, é falta de compreensão, é falta de fé, é incredulidade. Isso se chama, meu irmão, se você está dizendo ainda, eu sou pecador ou eu estou no pecado, você é incrédulo, porque a palavra do Senhor diz que você considere-se morto. Isso é fé. Eu me considero morto, o dia que eu entendi isso, mudou toda a minha maneira de ver tudo. Eu me considero morta para o pecado. Eu não estou me preparando para o arrebatamento, eu estou pronta. Se o Senhor voltar agora, estou pronta. Você entende? É como um imã que atrai os seus semelhantes. É isso a expressão do arrebatamento. Quando o Senhor se levantar e chamar, é um imã que vai atrair todos nós para Ele. Porque nós temos a essência dEle. Nós temos a natureza dEle. Nós temos as virtudes dEle. Isso é maravilhoso, isso é grandioso. Então um crente em Cristo jamais pode dizer, eu estou com pecado. No pecado, não.
pecado era a minha condição antes. Eu nasci no pecado, sim. Mas quando eu recebi a Cristo, eu nasci de novo. Isso fui gerada pelo poder de Deus, não é pelo um batismo numa igreja, seja ela qual for, por imersão, por aspersão, não interessa. Interessa que eu entendi o Evangelho, e o Evangelho é o poder de Deus para salvar aquele que crê. O poder não está nas igrejas denominacionais, o poder não está nos pastores, apóstolos, humanos, não, o poder está no Evangelho. Paulo disse isso, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. E essa, morto para o pecado e vivo para Deus, é isso que Deus providenciou em Cristo. Por isso que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Emanuel, Deus conosco. Para que o homem pudesse, simbolicamente, unir-se com Cristo na morte dele, matando o velho homem, a natureza herdada de Adão, O corpo do pecado é desfeito. Está em Romanos 6, 18. O corpo do pecado é desfeito por meio dessa união com a morte de Cristo, eliminando o domínio do pecado. O pecado era um senhor. É por isso que o Senhor diz, não se pode servir a dois senhores. Ou você aborrecerá um e amará o outro, ou vice-versa. Esse princípio. O pecado era um senhor na humanidade. Quando o homem pegou, quando o Adão pecou, ele entregou a humanidade para o pecado. O pecado se tornou um senhor. E para a gente se libertar de um senhor, da escravidão, tem que morrer. Estudo de escravatura é um princípio bíblico. As escrituras usam a figura da escravidão para mostrar esse princípio. Que o escravo só é liberto na morte. Ou por uma carta de alforria. Como o pecado ele é cruel, dominador, ele não dá a carta de alforria para ninguém. Mas o Senhor providenciou. E fixou na cruz aquilo que era contra nós. Aleluias, aleluias. Você tem que ter essa alegria, essa esperança, essa vibração, esse poder. Isso é maravilhoso de Deus. Através da comunhão com Cristo, os participantes na sua morte, de fato, morrem com Ele, recebendo o que a Bíblia chama de circuncisão, a circuncisão de Cristo, que é o despojar do corpo da carne herdada de Adão. Então, meu corpo, este corpinho aqui, ele foi despojado quando eu aceitei a Cristo. Ele só está aguardando. Quando eu me encontrar com o Senhor, eu serei revestida com um corpo novo que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Um corpo glorificado, tal qual é o dele. Colossenses capítulo 2, versículo 11. Colossenses 2, 11. Nele também fostes circuncidados com a circuncisão não feita por mãos, no despojar do corpo da carne, a saber, a circuncisão de Cristo. Então, eu estou te dando o versículo que fala dessa circuncisão de Cristo, que é o despojar do corpo, tá? Que pertencia ao pecado, despojou. Ele foi desfeito, o corpo do pecado. Agora, Colossenses capítulo 3, 3, diz, isso aqui é maravilhoso, isso é grandioso, isso é fé. Fé é crer naquilo que você não está vendo, mas é porque o Senhor falou e o Senhor não pode mentir. Fé é acreditar, é ter esperança disso aqui. Pois morrestes e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Aleluias. Morrestes e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Então as pessoas falam, mas não sei o quê. Meu querido, creia. Como Abraão creu. Como ele foi levado para uma terra que ele não conhecia e confiou e foi justificado pela fé. Seja essa pessoa que o Senhor falou, ele não pode mentir. A tua vida, se você aceitou a Cristo, está oculta com Cristo em Deus. Amém? É por isso que Jesus foi entregue por Deus para morrer pelo pecado da humanidade. Pois é necessário. Por que Cristo foi entregue para morrer? Porque é necessário aos homens morrerem para o pecado para que possam viver para Deus. Você entende a ligação? Os homens estão mortos. E como é que Deus não pode voltar atrás? Deus não volta atrás na sua palavra. Certamente morrerás. Então, o que Deus fez? Se fez carne e morreu para que a gente morra com Ele. Olha que coisa.
É demais, gente. Isso aí me estremece inteira de alegria, de regozijo, de sabedoria, de poder. Para que a gente possa viver para Ele. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. 1 Pedro 2, 24 diz: levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Aleluias! Então, o pecador, Isaías fala isso, né? Que ele cita o texto de Isaías. Isaías fala isso, o profeta no Antigo Testamento. Que o pecador está ferido do alto da cabeça à planta dos pés. Né? É uma chaga inteira. Mas Cristo, Ele fincou na cruz o escrito de dívida para que a gente fosse sarado. Mas é preciso olhar para Cristo. É preciso crer na obra de Cristo. É preciso entender que Ele foi enviado de Deus para isso. É preciso confessar isso. Como Deus é justo, Cristo, Filho de Deus, sem pecado, morreu por causa dos pecados da humanidade. E como Deus é justificador dos que creem, Jesus ressurgiu dentre os mortos para que declarasse justos os que são gerados de novo. Eu vou esmiuçar isso, porque eu li aqui, muitos de vocês nem pegaram o sentido das palavras. O que é a justificação que Deus fez? Para não ir contra a natureza, Ele não pode ir contra a natureza dele. Né? A justificação bíblica, ela não é, como diz o termo, não é forense. E nem é um ato judicial, através do qual Deus perdoa, isenta e trata o homem que não é justo como se fosse justo. Não, essa não é a justificação de Deus, não é. Porque se Deus tratasse um injusto como se fosse justo, na verdade, Ele estaria cometendo injustiça. Ele não pode tratar o pecador como justo se ele não é justo. Primeiro ponto. Caso Deus declarasse um pecador como sendo justo, nós teríamos uma declaração fictícia, que é isso que algumas doutrinas aí falam. É absurdo, né? Uma declaração fictícia, imaginária. Pois Deus estaria declarando algo inverídico acerca do homem. Então Deus não declara justo o ímpio. Deus, isso não é. Então você não conhece a Deus. Quem declara isso não conhece a Deus. A essência da doutrina da justificação, ela está no fato de que Deus, é isso que entra o poder de Deus. Nunca o do homem. Nunca depende do homem. A essência da doutrina da justificação está no fato de que Deus cria um novo homem em verdadeira justiça e santidade. Ele cria um novo homem. E esse novo homem que Ele cria, Ele declara justo. Porque esse homem que Ele criou, depois que morreu com Cristo, obviamente, esse homem é participante de novo da natureza dele, está em comunhão com Ele, é conhecido de Deus e conhece a Deus. Aleluias! E esse homem é declarado justo por Deus, porque efetivamente ele é um homem justo. Um novo homem, né? Participante da natureza divina. Tá? Deus não trabalha com uma justiça fictícia. Esse não é o Deus, nosso Deus, a ponto de tratar aquele que é injusto como justo, não. Então eu quero que você perceba uma diferença. É isso que eu vou explicar agora. Existe uma grande diferença entre ser justificado e alcançar a justificação, ou seja, ser declarado justo. Existe uma grande diferença e nós temos que entender isso, tá? Há uma grande diferença entre ser justificado e alcançar a justificação. Então, vamos lá, vamos esmiuçar isso. Para você nunca mais esquecer. E sempre se regozijar no Senhor. Os que morrem com Cristo, nós morremos com Cristo, amém? Estão justificados do pecado. Cumpriu a lei, morreu. Certamente morrerás. Então, o que Deus fez para cumprir esse... Jesus morre, você crê no meu filho, você morre com ele. Para a natureza do pecado. E eu te crio de novo, um novo homem, uma nova criação, de acordo com o meu poder. Se ele tem poder de nos criar, ele tem poder de fazer de nós uma nova criação. E essa nova criação, sim, é declarada justa. Então, aqueles que morrem com Cristo estão justificados, eles cumpriram a lei. Romanos 6,7. Porque aquele que está morto
está justificado do pecado, cumpriu a lei. A pena não passou dele, ele sabia que não era inocente, ele declarou, eu pequei, eu sou pecador, declarou isso com a sua boca, né? E cumpriu a lei. Então, aquele que está morto está justificado do pecado. E os que nascem de novo em Cristo, através do poder da ressurreição, por isso que não adianta crer só em Cristo, precisa crer que ele morreu, que ele foi sepultado e que ele ressurgiu dos mortos pelo poder de Deus. A confissão é completa. E muitas pessoas falam, eu sei que Cristo existiu, mas que ele existiu, isso não importa. Importa se você crê o que ele fez. Que ele morreu por você, que ele foi sepultado para que você morra com ele, seja sepultado o seu velho homem, mas ele ressurgiu pelo poder de Deus, para que você tenha o mesmo poder de se levantar dos mortos, uma nova criação. Plantas, como a Bia ministrou aqui hoje. Eu chorei ali quando a Bia ministrou, porque eu falei assim, meu Senhor, o Senhor confirmou a minha palavra toda. Ela usou dois aspectos importantes da minha palavra. Nós somos as plantas que o Pai plantou. Carvalhos de justiça que glorificam a Ele. Os humanos que nascem nessa terra, eles não glorificam a Deus, eles são vasos de desonra. Mas aquele que recebeu seu filho é vaso de honra. Planta que Ele plantou, que não será arrancada. Isso é glorioso. Isso tem que sustentar o teu sangue nessa terra. Até que você seja transformado na mesma glória que Ele tem nos céus. Aqueles que nascem de novo, através do poder da ressurreição, estes são declarados justos. Romanos 4, versículo 25. O qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Estou com uma pessoa que diz que existem muitos, desde a época de Cristo, dos apóstolos, né? Que negavam a ressurreição de Cristo. São anticristos. Porque o poder está na ressurreição. Por isso que o inimigo trabalha jogando joio. O Bernardo ali, gente. O Bernardo vai cair. O qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. A ressurreição é a palavra-chave. Né? Então, escreva isso, você que está anotando, por favor. Na morte com Cristo, quando a pessoa morre com Cristo, através da fé em Cristo, o homem está justificado, ele está livre do pecado. Porque ele cumpriu a lei, morreu. Amém? Essa é porque ele foi identificado, essa é uma obra que Deus fez. É a obra que a humanidade fica estarrecida. É a obra que os ímpios acham que é loucura. Que vergonha, crer no homem que foi crucificado. Mas é o poder de Deus. Na morte com Cristo, o homem está justificado, livre do pecado. E na ressurreição com Cristo, e aí ele é declarado justo. Então Deus não vai contra ele mesmo, contra a natureza dele. Ele cumpriu a palavra dele, mandando o seu filho para que a justiça fosse feita. Olha só que coisa, por isso que é impressionante você conhecer Cristo. Quem é o Filho do Homem? Você conhecer o evangelho dele, você se vestir com essa armadura dele, para você resistir aos dardos inflamados do inimigo. Somente ao morrer, a velha criatura, que é chamado na Bíblia de batismo na morte. Domingo que vem nós teremos os batismos, os batizandos, eles foram instruídos que o principal já ocorreu com eles. Se no inteirinho do curso, ou do próprio descer as águas, batismo nas águas, acontecesse algo com eles, eles já estariam salvos. Porque não é o batismo nas águas que salva, é o batismo na morte. Primeiro a pessoa tem que entender o que aconteceu em Cristo. Confessar a Cristo é ser identificado no batismo da sua morte. Esse é o batismo que salva, não é o batismo das águas. O batismo das águas que vai ocorrer no próximo domingo é um testemunho diante dos céus e da terra, que a pessoa está confessando publicamente: eu creio em Cristo Jesus e eu sirvo Ele. Amém? Então, isso que é importante, né? O batismo na morte de Cristo. Ele foi justificado somente após a nova criatura passar a existir, que é declarada justa. Isso é algo espiritual.
Isso é algo que quando você creu, é no mundo espiritual, é Deus. E Deus é espírito. Ele criou você e ele faz o que ele quer. Ele tem poder para isso. Então, quando você crê no Filho dele, ele faz essa obra. A condenação foi decretada em Adão, mas a salvação é concedida em Cristo, por meio do lavar regenerador do Evangelho, que é a água pura. Amém? Aqueles que creem são gerados de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Cristo. Então eu quero que você perceba mais uma coisa que é interessante. A justificação, ela resulta de um ato criativo de Deus. Isso é importante. A justificação não é apenas uma declaração de Deus. Ela é resultado de um ato criativo de Deus. Isso é importantíssimo. Isso é chave. A justificação resulta de um ato criativo de Deus. Por que um ato criativo? Porque envolve o poder de Deus. O homem só é justificado no sentido, você é justo agora, você está livre de culpa, quando ele crê no Evangelho e recebe o poder de ser feito filho de Deus, como está lá em João 1,12. E é novamente criado um novo homem, né? Em verdadeira justiça e santidade, Efésios 4:24. Isso é muito lindo. A solução para a condenação que o homem alcança, a solução para a condenação que o homem alcança na justificação em Cristo é proveniente do poder de Deus. Não é simplesmente uma declaração. Primeiro Deus quer operar o poder dele, para depois declarar o homem justo. Sim, isso é tremendo, gente. É por isso que o Senhor me lembrou durante essa ministração que eu estava preparando, né, revendo o meu estudo, um texto lá de... Lembra aquela passagem que Jesus estava dentro de uma casa cheia de gente e se aproximaram os amigos com um amigo paralítico numa maca. Eles tentaram entrar, não conseguiram, subiram no telhado. Que cena, né? Subiram no telhado, abriram o telhado e desceram o amigo na frente de Jesus, no meio da sala. E Jesus olha para aquele homem e diz: homem, os teus pecados... Ele não fala, é interessante. Jesus é maravilhoso. A sabedoria dele é demais, né? É assim, incrível. Ultrapassa a nossa vã maneira de pensar. Ele olhou para o homem. Ele não fez nenhum estradalhaço. Não. Homem, os teus pecados estão perdoados. Homem, os teus pecados estão perdoados. Mas todo mundo olhou. Primeiro, os fariseus que estavam ali no meio já ficaram horrorizados. Até esqueceram do fato. O homem está precisando de cura, não tem que perdoar os pecados dele. Mas o que eles se apegaram? Quem é você para perdoar pecados? Isso está lá em Lucas, né? Lucas, não está aí, não. É Lucas capítulo 5, versículo 24. Ele fala assim, ó. Os escribas e os fariseus, 5:21. Os escribas e os fariseus começaram a pensar: quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Então, os religiosos, os legalistas, quem é você para perdoar pecados, né? E aí, Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu-lhes: por que pensais estas coisas nos seus corações? O que é mais fácil dizer? Os teus pecados te são perdoados, ou levanta-te e anda? Boa pergunta, né? Olha aqui. Eu sempre falo para o Senhor, diante de algumas situações que o Senhor às vezes me coloca, eu paro alguns segundos. O que eu falo agora, Pai? Rápido. Sabedoria do Senhor. Porque Ele fala o que ninguém espera. Ele dá aquela luva de pelica. Né? Uma luva de pelica. Todo mundo, né, questionando, porque o cara desce lá de cima do telhado, na frente dele, em vez de falar, seja curado, naquela coisa, faz aquele estradalhaço. Não. Homem, os teus pecados estão perdoados. Ele viu a fé. Está escrito lá que ele viu a fé. Presta atenção no texto. Eu estou falando do milagre, mas eu quero que você veja, versículo 20. Vendo-lhes a fé, disse Jesus ao paralítico: que fé? A fé no milagre? Não, era a fé nele. Ele viu que eles tinham fé nele, como filho do homem. Tá? Milagre não salva. Milagre pelo milagre jamais faria Jesus declarar: levanta-te e anda.
Primeiro ele frisou o mais importante. Homem, os teus pecados estão perdoados. Aí começaram o questionamento, e Jesus então levanta esse questionamento e diz: olha, versículo 24. Ora, para que saibais, presta atenção, que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados. Primeiro, o que mais importa, o que interessa, o que traz cura no corpo, na alma e no espírito, completa. Eu digo para vocês, ele disse ao paralítico: a ti te digo, levanta, toma o teu leito e anda. Na mesma hora o paralítico levantou e andou. Mas você entende o contexto? O que eu quero frisar para você, a ênfase, não está no milagre. Não está no milagre. A gente põe muita ênfase nos testemunhos de milagre, mas a ênfase está na esperança. A pessoa que tem o milagre, ela tem que falar: Jesus Cristo é o Senhor. E aqui ele diz, os pecados dele estavam perdoados, por quê? Porque ele viu que ele acreditava nele, como as escrituras diziam, entendeu? Quando Jesus expressa isso, ele não está falando da crença, que ele tinha uma esperança. Não é a fé que o mundo designa fé. Fé na Bíblia é crer no enviado de Deus. Fé é Cristo. Fé é o firme fundamento daquilo que a gente espera. Não é qualquer crença. Não é qualquer tipo de crença. É uma crença fundamentada na palavra do Deus vivo, que nos dá firmeza e declarações perfeitas. Amém? Então, precisa poder para perdoar pecados. Não é um confessionário que vai perdoar você, não. Não é um confessionário, não. Não é. A confissão é muito maior. É da essência. Porque o resto vai ser tratado, porque Deus é Pai. Ele trata o resto. Mas primeiro, precisa entender que Ele tem poder para perdoar os pecados. Por isso, precisa entender o significado da vida, da morte, do sepultamento e da ressurreição do Cristo, o Filho do Homem. Amém? Então isso é muito importante. A justificação é chamada justificação de vida, né? A justificação é de vida. Porque através da ressurreição com Cristo, onde o poder manifesto em Cristo também se manifesta nos que creem. Quando a gente é identificado no batismo da morte, o mesmo poder que estava guardando Cristo, né? Mesmo na morte dele, e ressuscita ele depois, o mesmo poder de Deus opera na vida daqueles que creem, levantando-os dos mortos. Então essa é uma realidade espiritual agora. Agora. Porque quando eu morrer, ou quando eu for arrebatada, só vai se concretizar o que eu tinha no agora. Vou repetir. Obrigada, Senhor. Quando eu morrer ou for arrebatada, vai se concretizar o que eu tinha agora. Por isso que a justificação, Deus demonstra no tempo presente. Ele não vai demonstrar depois quando você morrer. Na eternidade, num purgatório, não existe nada disso. Existe a eternidade, que é encontrar-se com o próprio Deus. Ele é a eternidade. Quando você morrer, você vai para aquele que te criou, porque Ele é a eternidade. A eternidade não é um lugar, é Deus. E você se vai de frente para Ele. Coisa interessante. Não dá nem para você mensurar isso, né? Não dá nem para mensurar. Nossa mente ela é limitada nesse sentido, né? Romanos capítulo 6, versículo 5. Se formos plantados, eu gosto dessa expressão, juntamente com Ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Tá? E aqui é o princípio que eu acabei de falar. A ressurreição do meu corpo, quando eu morrer ou for arrebatada, ela será apenas o selo do que eu já era aqui. Então você tem que ser agora. Eu sou ressuscitada com Cristo, uma nova criação. Quando Ele me chamar, Ele vai me dar aquilo que eu acreditei. Um corpo glorioso tal qual o dele. Amém? Louvado seja Deus por essa obra tremenda e assombrosamente maravilhosa, né? Então, o mesmo poder que ressuscitou Cristo também ressuscita os que nele creem. Romanos 5,18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação e vida. Por uma ofensa veio o juízo para todos os homens, e por um só ato de justiça
veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Isso aqui é muito interessante. Existe uma narrativa no livro de Números. Lembra aquela passagem também? Tem correlação espiritual. Quando o Moisés estava transportando o povo no deserto, né, saíram do Egito, estavam indo para a terra prometida, patinaram, um percurso que seria de alguns dias, se tornou 40 anos. Olha, cuidado com os seus desertos, viu? Atenta para aquilo que Deus está fazendo, para que esse deserto não se alongue dessa maneira tenebrosa. 15, 20 dias eles estariam na terra prometida, se eles tivessem sido crédulos, obedientes, não murmuradores, infratores, prevaricadores. Tá? Então, aí estavam lá resmungando de tudo, de falta de água, Deus estava providenciando tudo. Mas chegando a falar até do maná que Deus mandava, que era uma miséria, que era um, não sei o que lá, usaram um termo pejorativo, o maná que Deus estava dando. Aí Deus retribui a cada um segundo o que merece. Deus enviou um monte de serpentes, serpente mesmo, em volta do acampamento. Começou a picar um monte de gente, morreu um monte de gente, um monte. Picou, mas todo mundo ficou desesperado e clamou para Moisés: a gente pecou contra o Senhor, porque eles sabiam. Deus não é vingativo não, hein? Cuidado com as suas expressões sem conhecimento de Deus. Deus retribui a cada um segundo as suas obras. Eles estavam murmurando contra o cuidado de Deus, contra Deus estava cuidando, eles murmurando, Deus providenciando, eles reclamando. E aí as serpentes começaram a matar, e Moisés, Deus, o povo está morrendo. O que Deus mandou ele fazer? Levanta uma serpente, e eu tenho uma palavra sobre essa serpente, tá? Isso vai ficar por algum tempo. Faz uma serpente de bronze, levanta ela, põe num cabo, levanta ela. Quem olhar para ela, será curado. Então, era um ato de obediência, tinha que acreditar. Então, quem fosse picado, tinha que olhar onde estava a semente, tinha que ter lá, olhar, dar tempo, né? Se fosse muito longe o acampamento, não sei se dava tempo, não. Né? Uma picada de serpente vai saber o tempo que o veneno faz, né? Mas a palavra era essa. Quem olhar para a serpente, quem foi picado e olhar para a serpente será curado. E Jesus vai fazer citação desse texto para ele. Olha, presta atenção, Jesus faz citação em João, capítulo 3, versículo 14. Eu não pus aí, tá? João 3, 14. Essa história está em Números, para quem está anotando, está em Números, capítulo 21, versículos 4 a 9, tá? A história de Moisés lá no deserto está em Números 21, 4 a 9. Agora Jesus, no Novo Testamento, ele diz, João 3,14, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma, importa que o Filho do Homem seja levantado. Que figura! Quem olhar para ele será salvo. Quem está ferido de morte, porque o homem está ferido de morte. Olha que Jesus pegou o gancho. Que sabedoria. É isso que você tem que fazer com a palavra do Senhor. É isso que o Senhor está me ensinando. Eu pego a palavra, eu jogo de uma coisa com a outra, eu casalo toda a palavra numa coisa só. Isso é maravilhoso, isso dá segurança, dá firmeza, dá propósito. Jesus, ele fala da mesma forma que Satanás, da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. E lá em João capítulo 12, versículo 32, ele disse, e quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Aleluias. Ah, meu amado, minha amada, a justificação é a resposta de Deus a mais importante das questões humanas. A justificação é a resposta de Deus a mais importante das questões humanas. Qual é a questão, pastora? É como uma pessoa pode se tornar aceitável diante de Deus. A justificação bíblica responde. Como uma pessoa, porque as pessoas pensam que são aceitáveis porque elas são boazinhas, porque elas fazem caridade, porque elas fazem isso, fazem aquilo. O teu fazer para Deus não interessa. Não é o que eu faço, não é o que você faz que glorifica a Deus. O que glorifica a Deus é a obra que Ele faz. Ponha isso na tua mente e no teu coração.
O que eu faço para o Senhor, porque Ele é digno. Não é o que eu faço que glorifica a Deus. É um reconhecimento. O que eu faço é um reconhecimento de que Ele é o meu Senhor. Meu zelo pela palavra, o meu servir a vocês, é honra a Ele. É a Ele que eu sirvo. É a Ele que eu vou prestar conta pelas almas de vocês. Então, como uma pessoa se torna aceitável diante de Deus. E Jesus deu essa resposta claramente, quando Ele falou com Nicodemos, em João 3:3. É uma ordem que Jesus deu. Na verdade, João 3:3, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E esse nascer de novo não é da carne e do sangue, não é gerado do homem e da mulher, é gerado pelo poder de Deus. Por isso que cai por terra doutrinas como o espírita, outras doutrinas ligadas todas a essa mesma linha que vem do platonismo. Vem do platonismo. É necessário nascer de novo. João 3:7, Jesus também diz, não te maravilhes de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. Então é necessário nascer de novo e é preciso entender isso. É necessário nascer da água. Jesus está explicando nesse texto de João 3. É necessário nascer da água e do Espírito, da palavra. Da palavra que é Cristo. Aleluia, né? Porque Ele é o Verbo encarnado. E do Espírito, que é o poder de Deus. Olha como fecha. Você está percebendo a glória? Nascer da água e do Espírito. Não é da carne e de sangue. Tem que nascer de novo, pelo poder de Deus. Quando isso acontece, a gente está livre do pecado. O pecado ficou lá para trás. Você é uma nova criação, você é um vaso novo nas mãos de Deus. Você é um vaso de honra nas mãos de Deus. E você entrega o seu corpo, os seus membros, para servir a Ele. Romanos 6:6 diz, sabendo isto, precisa saber. Ouvir apenas, precisa entender, precisa mastigar, comer a palavra. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Então, se eu sou uma nova criação, o corpo do pecado foi desfeito. Mas você não está no corpo? Eu estou, mas foi desfeito. Fé. Se eu vejo aquilo que eu estou esperando, então não é mais esperança. Esperança que o Senhor declarou, o corpo do teu corpo de pecado está desfeito. A gente crê. Romanos 9:21, para quem fica duvidando, questionando, blá, 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 blá. Romanos 9:21, Paulo responde, ou não tem um oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Isso eu expliquei a semana passada. Se você quiser entender melhor, volta lá para mim, senão eu vou pregar de novo aqui. Mas isso é fantástico. Ele usa o texto de Ezequiel 18, né? E ele explicando que Deus, o poder de Deus, Ele faz do vaso, Ele é oleiro, Ele tem poder sobre o barro, para fazer o vaso para desonra, porque é Ele que gera todo mundo, pelo Espírito dEle, o sopro dEle, e é capaz também de pegar a mesma massa e fazer um vaso novo, aleluias, né? Então, é isso que fala, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, diz assim, olha que lindo que Paulo fala, segunda carta aos Coríntios 4:7. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Eu sou um vaso de barro. Que é, né? Tão insignificante, barro. Mas eu contenho um tesouro, porque a glória é dele. A glória é dele, aleluias. Temos esse tesouro em vaso de barro. Que tesouro que eu tenho? Cristo Jesus em mim, a esperança da glória. Cristo Jesus em mim, a esperança da glória. Cristo Jesus em você, a esperança da glória. É um tesouro em vasos de barro. Não despreze isso. É sobre essa palavra que eu vou ministrar na chácara domingo. O Senhor já me deu a direção também. Tesouro em vasos de barro. E é importante nessa conjunção toda que a Bíblia faz, você observar o quê?
que Adão, o primeiro homem chamado Adão, sem pecado, ele desobedeceu, morreu. E todos que são gerados deles permanecem na morte, porque nós somos ligados à descendência humana dele. Mas Cristo, chamado último Adão, e é muito interessante essa designação. Cristo é o último Adão, é a última chance para a humanidade. O último Adão, sem pecado também, porque tinha que ser sem pecado, obedeceu. E por isso morreu. E todos os que são gerados dele vivem em novidade de vida. Um pecou, levou todo mundo. Um desobedeceu, levou todo mundo na condição de pecado. Um obedeceu, sem pecado também, obedeceu. Levou todos que creem com ele para uma nova criação. Sem a obediência, é muito importante frisar isso, tá? Sem a obediência de Cristo, não haveria como Deus justificar o homem. Eu vou repetir bem devagarzinho para você entender. Sem a obediência de Cristo, não haveria justiça diante de Deus. É isso que Cristo veio fazer. O curioso é que Adão morreu, uma morte espiritual, e se separou de Deus. E Cristo, por sua vez, morreu uma morte física e une espiritualmente os que creem nele. Olha que lindo! Olha, presta atenção, isso é fantástico. Um homem, Adão, né, morreu, desobedeceu, morreu uma morte espiritual e separou toda a humanidade de Deus. E Cristo, o último Adão, por sua vez, morreu uma morte física e uniu espiritualmente todo mundo. Quem crê, né? Não é todo mundo. O evangelho é pregado para todos, mas somente quem crê é unido espiritualmente de novo com Deus. Morte espiritual é separação de Deus. Adão separou todo mundo de Deus. E Cristo, na sua obediência, até a sua morte física, ele uniu espiritualmente todos aqueles que creem novamente a Deus. Amém? Isso é maravilhoso. Todos os que são gerados de Adão estão mortos espiritualmente. Mas aqueles que creem em Cristo morrem juntamente com Cristo espiritualmente e ressurge uma nova criatura criada segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. Aleluias, aleluias. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos 13 e 14. Porque o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo te constrange? Hã? Me diga! O amor de Cristo te constrange. E se não constrange, você não entendeu o amor de Cristo. Não entendeu. O amor de Cristo nos constrange. Julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram, porque o amor de Cristo nos constrange. Isso. Se um morreu por todos, logo todos morreram. Eu pus em duplicidade aí, corrige para mim. 2 Coríntios 5, 13 e 14. Tá? Por isso é imprescindível entender, queridos, que a justiça é providenciada por Deus. A justiça maior é pela fé. Jesus disse isso no início do seu ministério, para mudar o entendimento daqueles religiosos que achavam que eram justos diante de Deus pelos que eles faziam. Muitas pessoas, muitos cristãos hoje eu vejo cheios de justiça própria. Eu faço isso, eu faço aquilo. Meu irmão, o que se você faz não me interessa. Eu quero saber se você obedece a Deus. Porque o que você faz, se você não obedecer a Deus, é nada. Jesus chegou e falou assim, ele começa o sermão da montanha, e logo no princípio ele vai dizer assim, olha, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus. Ele estava dizendo para toda uma multidão que admirava os escribas e fariseus, que eram tidos na aparência dele como justos, como homens de Deus, como aquela coisa toda religiosa. E Jesus joga tudo por terra e fala assim, ó, se a justiça de vocês não exceder a deles, vocês nunca entrarão no reino de Deus. Porque a justiça não está baseada no que você faz ou deixa de fazer, está baseada na sua obediência. Como Cristo obedeceu, você precisa obedecer a Deus até o fim, até a morte. Jesus é a fé, é a justiça de Deus, é a fé manifesta, o firme fundamento, Ele é a justiça que excede a dos escribas e fariseus. Se o homem aceitar a Cristo como Senhor, estará de posse da justiça que vem de Deus, pois somente Deus é quem justifica o homem. Somente Deus é quem justifica o homem. Isso não pertence a uma igreja, a uma denominação, a um pastor, a ninguém.
padre. Isso pertence a Deus. Não é através da religião, não é através da guarda da lei, não é através de obras humanas. É Deus quem justifica o homem. E não o homem que se justifica diante de Deus através da sua conduta moral, caráter, etc, etc, etc. A obra que glorifica a Deus é feita por Ele mesmo, eu vou repetir. Essa é a sabedoria de Deus, que é escândalo para o mundo. Efésios capítulo 3, versículos 10 a 11 diz assim, eu termino aqui agora com essa passagem, Efésios 3, 10 a 11, e é assim, para que agora, pela igreja, a igreja é o corpo de Cristo, depois que ele ressurgiu, se formou a igreja, corpo de Cristo, e assim agora pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que ele fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Na quarta-feira a gente está estudando, né, sobre a armadura, a gente começou a ver sobre isso, a gente vai ver essa designação de principados e potestades não tem a ver somente com, a gente pensa em demônios, né, casta de demônios, autoridade de demônios, não, isso aí são as autoridades religiosas. Através da igreja ficou conhecida diante de todos os religiosos desse mundo, líderes, pastores, apóstolos, seja lá o que for, qualquer que se julgue autoridade sobre a palavra, a autoridade não está na pessoa, a autoridade está na palavra. Se a pessoa não falar segundo a palavra, ela está pecando contra Deus. Por isso que é preciso entender que a multiforme sabedoria de Deus é manifesta agora na igreja, corpo de Cristo, pelo evangelho dele, glorificando o próprio Senhor Jesus, no qual foi estipulado o propósito eterno de Deus nele. Amém? Então é nele que está o propósito eterno. E essa multiforme sabedoria que a igreja, que conheceu verdadeiramente esse evangelho, precisa anunciar. É esse evangelho que eu prego para você, para que você entenda que Deus, através de Cristo, é o que te justifica, que te torna, que te reconcilia com Deus. Fora disso, não há salvação. Que o Senhor traga pleno entendimento para você, desta ministração, que você leia as passagens. É muito importante que você pegue uma Bíblia, leia as passagens, porque é através disso que o Espírito Santo de Deus vai testificar no teu coração a verdade dele, para a glória do Senhor. Deus abençoe você.